agradecemos sobre o teu ungido, capacitando para esse momento tão especial que é alimentar a tua igreja. O teu Espírito tenha domínio completo, absoluto, seja soberano na sua mente, no seu coração, e o mesmo seja também em nós. Assim pedimos que tu sinta a vontade não só nesse ambiente, mas também nos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Aleluia. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Noite de ceia. Estou começando a ficar um pouco mais tranquilo, né? Já que vocês louvaram e reconhecem que Ele deu a vida para que você pudesse estar aqui adorando e o reconhece por isso. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Já que é noite de ceia, vamos falar sobre discernir a ceia do Senhor. Já que você está fazendo parte, é bom você saber do que você faz parte. Então essa mensagem é para todo aquele que crê em Deus, que já tomou sua decisão pessoal e reconhece Ele como seu Salvador, que já se batizou, ou que já ouviu falar em Jesus e ainda não tomou a decisão de entregar a vida para Ele. Essa mensagem é para você. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pai, esta é a tua casa, tua palavra, teu povo, nossa família. Vamos lá, irmãos. A gente está falando, é um texto entre tantos outros que fala sobre a ceia. Esse é o quarto texto que fala sobre a narrativa da ceia. Os outros três se encontram em Mateus, Marcos e Lucas. João é o único que não cita expressamente essa noite. A noite que o Senhor celebra a ceia com seus discípulos e dá como mandamento para que se faça isso de forma contínua. Mas por que está escolhendo então Coríntios? Porque Coríntios, irmãos, é a carta que eu digo que é a carta de resolução de problemas. A igreja de Coríntios é conhecida como uma das igrejas mais problemáticas. Paulo, entre as suas viagens missionárias, salvo engano, a segunda, ele vai lá, funda essa igreja, tem o apoio de Áquila e Priscila. Ele vai lá, funda a igreja, passa aproximadamente um ano e meio com eles, ensinando sobre Cristo, ensinando tudo sobre eles. Ele se afasta um pouco. Foi nesse lugar que Paulo remete àquela carta, a famosa carta aos Romanos, e parece que o cenário é propício, porque se você for olhar a história de Corinto, é um lugar de muitos pecados, é um lugar onde a prostituição reinava, porque ali havia um templo de adoração à deusa Afrodite, e ali havia 1000 prostitutas, que a sua norma, como diz um amigo aí, era sacerdotisa do sexo, como ele costuma dizer. Eram prostitutas que estavam ali, para a ordem de culto deles era isso, a prostituição. Num cenário como esse, ele vai lá, se inspira, escreve a Romanos e elenca muito bem sobre o pecado. Mas o que você quer falar sobre isso hoje? Porque a igreja de Corinto ele começa a tratar, e quando ele vai tratar, Paulo se distancia um pouco, e agora Paulo não está em Corinto quando ele escreve aos Coríntios, ele está em Éfeso. E a igreja de Corinto ele é tratada de entre teus problemas, ele trata sobre divisão da igreja. E se a gente está falando de Santa Ceia, a gente está falando primeiramente sobre comunhão. A ceia de lembrar uma comunhão que Cristo teve com os seus discípulos, a comunhão que devemos ter uns com os outros. E eu me lembro, eu brinco às vezes com o Diácono Carlos Sobrinho, a gente fica falando que um jargão meio que nosso aqui, quando a gente tem a possibilidade de trocar o cálice,
nesse momento de Covid, a gente não está trocando, mas muitos irmãos falam, eu te amo e te abençoo. Né? Eu já com o Galo Sanguíneo costumo ficar assim, eu te amo e te abençoo mesmo dia que não é de Santa Ceia. Porque na verdade é que a comunhão não é dia só de ceia. A comunhão é um ato contínuo dentro da igreja do Senhor. Nós devemos zelar pela comunhão todo dia. Devemos amar uns aos outros, são todos os dias. É uma narrativa onde fala também, onde essa carta de Coríntios, primeiro, vai tratar sobre uma imoralidade. Ele trata sobre pecados ali, ele fala de pecados que a igreja estava ciente e deveria tratar. Então ele chama a atenção da igreja que a igreja não deveria aceitar isso. Não devemos aceitar o pecado. Essa semana mesmo eu postei que nós pregamos contra o pecado, nós abominamos o pecado, mas devemos ter consciência que somos passivos a pecar, qualquer um de nós. Então qual é a máxima? Então, a máxima é você vigiar para não pecar. E se pecar, se arrependa dos seus pecados. Como diria Jesus para mim e para você, não peques mais. Mas chega um grande ápice, que agora é Coríntios capítulo 11. E Paulo vai tratar de algumas coisas. Paulo vai usar a ceia para tratar de algo que estava ocorrendo dentro da igreja de Coríntios. Estava ocorrendo um tipo de segregação. Havia uma separação entre os irmãos, porque toda a igreja há pessoas com grande poder aquisitivo e menor poder aquisitivo. E a igreja de Coríntios não era diferente. Havia os irmãos ricos, abastados, os irmãos pobres. E a ceia, naquela época, é diferente da nossa. Porque a nossa ceia hoje é meio compacta. Aí você fala, mas que isso, irmão? O culto de Santa Ceia é um dos cultos mais longos. Mas a ceia não era assim como a gente pega o cálice, pega o pão e o cálice ao mesmo tempo. Eles não. Eles comiam do pão, participavam do jantar e depois tomavam do cálice. O problema estava no meio. Parece que eu consigo concordar com a Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio que às vezes acontecem algumas coisas. E estava acontecendo exatamente isso. Se você for ler do versículo 17 ao 22, Paulo vai tratar com ele exatamente sobre olha, parece ironia, mas não é. O nome da festa no meio, da celebração no meio da ceia, era conhecido como festa do amor, festa da fraternidade, festa do ágape. E o que ocorria nessa festa? Era mais ou menos como os irmãos, como quem aqui foi jovem, quem era criança, não sei o que a gente fazia muito antigamente, né? Fazia a toda festa americana, cada um traz o seu prato, né? Aí, imagine na igreja de Corinto, cada um tinha que levar o seu prato, lembrando que a igreja de Corinto era formada por diversos tipos de pessoas. Havia judeus, havia gentios. Imagine na festa, cada um levando o seu prato. Aí o judeu lá levou o seu cordeiro bem assado, e ele olha para o irmãozinho do lado, bem gentil, e traz aquela galinha ao molho pardo, ou gabidela, dependendo de cada região tem um nome diferente, aquela que é feita no sangue. O judeu sabe de respeitando, que isso? Você traz uma outra regada ao sangue, você sabe que a gente não pode comer? Havia várias discussões entre em Coríntios estava de maneira bem mais aberta, isso aqui é uma conjectura, mas de maneira mais aberta, a disputa que eles tinham, preferência de pregadores, de preferência. Imagine eles discutindo no meio de jantar, porque crente não só come, crente fala também. E nos jantares, olha como o crente fala. E eles estavam lá, imagina uma conversa entre eles naquele momento. Ou eu prefiro ouvir a mensagem de Paulo. Não, Paulo é melhor, Paulo é mais erudido. Pedro é muito simplório, mas Pedro, quando pregou, 3.000 almas se converteram. Paulo, quando prega, até garoto cai da janela de sono. Imagina um embate, discutindo entre sempre alguém mais espiritual, se ficam rendendo homenagem para homem, eu sou de Cristo. Havia essas divisões dentro da igreja de Corinto, e Paulo trata isso em toda a carta. Mas o que eu estou falando, eu estou usando meio um tom de humor para aliviar um pouco da atenção, é que aquela igreja, eu quero que vocês entendam que a ceia, isso tem por volta de mais de 700 anos, a celebração da ceia ficou dentro das igrejas reformadas, o praxe de ser ceado uma vez por mês. Ficou convencionado dentro das igrejas reformadas e as reformadoras tradicionais. Mas na igreja de Corinto a celebração era semanal. Eu quero que você entenda e se coloque no lugar
daquele irmãozinho pobrezinho da igreja de Corinto, que muitas das vezes está esperando o domingo, não só a ceia, está esperando para se alimentar um pouco melhor. E está o irmão abastado, levando o seu melhor, o seu banquete, e chega lá e bota na mesa. Chega o irmão do meio e leva um pouco mais. Chega o irmão que só está levando a boca e a barriga para a festa. Só que quando ele chega, Paulo retrata isso. Quando chegavam muitos, eles não esperavam, cada um comia. E muitos banqueteavam tanto, era glutonaria. Eles banqueteavam tanto que não sobrava nada para os outros que chegavam. Eles se fartavam a ponto de se embriagar. E Paulo estava dizendo que havia bebedice no meio deles. E Paulo falou assim: eu não posso elogiar o que vocês estão fazendo. Vocês estão descaracterizando a ceia. Se você quer comer, banalizar isso, esse momento que é espiritual, você quer trivializá-lo, como em casa. Pelo menos você não vai envergonhar o nome do Senhor, deixando o seu irmão que muitas vezes está esperançoso, esperando algo. Imagine você esperando algo de alguém, e essa pessoa faz pouco caso de você. Deixa eu dizer uma coisa, recomendação de João: você não pode dizer, até pode, mas não tem validade nenhuma, dizer que ama a Deus, a qual você não vê e aborrece. O sentido de aborrecer é desprezar esse irmão que você vê ao teu lado. É isso que Paulo está tratando com a igreja de Corinto. Não posso elogiar vocês porque vocês desprezam numa festa que é para ser conhecida como festa do amor, a festa da fraternidade entre irmãos. Vocês estão desprezando aquele que mais necessita. Vocês estão desvalorizando aquilo que Cristo fez. Se é para fazer isso de qualquer maneira, não se junta mais não, come em casa. Paulo não estava dizendo que era para a igreja cultuar em casa. Paulo estava dizendo que essas pessoas não estavam dando a honra devida à santa ceia do Senhor. É por isso que ele vai dizer: porque o que eu recebi, não estou inventando nada. O que eu recebi, e você pode conjecturar se ele recebeu dos discípulos que ele, quando Paulo chegou, o evangelho já estava sendo pregado, ou se ele recebeu os mandamentos diretos do Senhor, como ele tem experiência narrado, que foi até o terceiro céu, ele pode ter recebido seu Deus diretamente do próprio Cristo. Não importa, mas é o mandamento e o sacramento da igreja são os dois principais sacramentos: o batismo e a celebração da ceia. Então não faça pouco caso. Você que ainda não tomou a decisão de se batizar, quando se batizar, leve a sério. Você que é batizado, honre o compromisso, a sua confissão de fé que você fez, que é submeter a palavra de Deus e as autoridades da igreja. Então não vem com essa, que é o jeito que você quer. Não, Paulo está dizendo: eu não recebi. Eu estou falando o que eu ensinei a vocês antes de eu viajar, é o que eu estou trazendo de volta para vocês entenderem. E o que eu estou ensinando a vocês é que Cristo está nos dando graça. Ele tomou o seu corpo e disse: tomai, este é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Olha só, quem está falando do meu corpo, ele não está falando da doutrina da transubstanciação. Peraí, irmão, muito difícil falar assim. Então fala separado: transubstanciação. O que é isso? Doutrina, liturgia católica. Eu falo isso porque eu vim de berço católico, eu posso falar isso. É a origem católica. O que quer dizer isso? É pegar esse alimento, tá vendo o pão? A crença é a seguinte: que esse pão se transformará no corpo de Cristo. Isso foi refutado logo de cara por Martinho Lutero e outros outros líderes reformadores. Calvino vai endireitar um pouco mais o negócio, mas antes para que vocês possam entender, por que nós não entendemos dessa forma? Porque se cada vez que nós celebramos a ceia, celebramos uma vez por... Se cada vez a gente acreditar que esse pão que você vai ter em mãos daqui a pouco, ele se torna o corpo de Cristo, tanto é que na igreja, quando você toma a hóstia, é recomendado, quem já fez comunhão, que sabe, você não deve mastigar, é colar no céu da boca e deixar dissolver, porque eles entendem exatamente isso, que isso aqui é a que se transforma na carne do Senhor, por isso você não pode mastigar. E por que você está dizendo que isso não é reconhecido pelas igrejas reformadoras? Porque se toda vez que Cristo viesse, como se você dissesse que cada celebração nós estamos dizendo que Cristo está morrendo de novo, e as escrituras vão dizer que o sacrifício foi uno, verdadeiro, puro, simples e completo. Cristo morreu uma única vez por mim e por
você. Então o que quer dizer isso? Em memória de mim. Em memória não é uma trivialidade de lembrança. É você estar ativo na sua mente que o Verbo vivo se fez carne. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por você, para que você não tenha condenação, para que o juízo de Deus não caia sobre você. Ele tomou meio o seu lugar. Em memória de mim, porque em mim, por que ele está dizendo, enfatizando em mim? Porque Ele é o mesmo, Ele é o autor e consumador, Ele é o objeto de sacrifício, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Ele também é o autor que transforma a sua vida. Por isso Ele chama a responsabilidade para Ele. Fazer isso em memória de mim. Tenha isso ativo na sua mente todo o tempo, que eu sou o Deus, que não somente morreu por você, mas eu tenho todo o poder para transformar a tua vida. Vamos seguir, aguenta um pouquinho, vocês? Então vamos lá. 25, vai apertar um pouquinho. Mas vocês louvaram, dizendo que reconhecem, eu acredito em vocês. 25 diz assim: semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então passou o período da janta, que Paulo estava dizendo: ó, já que vocês estão jantando aí, não presta comunhão. Porque vocês precisam entender que o suco de uva não vai se transformar em sangue. O suco de uva representa o sangue de Cristo. Ou seja, o perdão é para você trazer ativo na sua mente que o perdão de Deus é te oferecido todo dia. Sabe, as misericórdias do Senhor são a causa de você e eu não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então todo dia traga na sua mente que existe um Deus perfeito, justo, que está disposto a te perdoar. Basta você se arrepender dos seus pecados. 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então no 26 Jesus está dizendo assim: ó, isso é um mandamento, tá? E você tem que fazer isso constantemente. Constantemente você tem que trazer isso vivo à sua mente. A carteira que está voando, apesar que a carteira está vazia, também pode voar mais. Então vamos lá. Brincadeiras à parte, se você relaxar um pouco, porque o assunto é sério, irmão. É sério. Vamos lá, 27. Agora vamos apertar um pouquinho, consegue, respira. Eu não sei nem qual é a versão que eu estou jogando, número 27. É mais fácil. Portanto, qualquer que beber, comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Tem versões que diz será réu. Outra versão diz que será condenado. E agora eu vou falando para vocês, é bem delicado. Porque ele está querendo dizer para você de maneira bem simples, entender, que se você não tem discernimento, ou seja, se você não compreende aquilo que você toma parte, e toma isso de qualquer maneira, achando que é um lanchinho da tarde, que é um pãozinho, um suquinho de uva, e não respeita que o Senhor, Ele não está em carne, fisicamente, mas espiritualmente o Senhor se faz presente na ceia, porque o Senhor Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 em meu nome eu me farei presente. Então na noite de Santa Ceia Ele se faz presente. Então não faça pouco caso da ceia. Não pega simplesmente e come como fosse um pãozinho e um suquinho. É algo sério. É algo que tem que ter reverência, é algo que tem que ter respeito. Porque se você fizer isso de qualquer maneira, você é culpado, é um réu. E sabe o que ele está querendo dizer? Lembra de quem foram os responsáveis pela morte e crucificação de Cristo? Os judeus, Pilatos e os soldados. Então vamos tentar trazer para vocês de maneira simples para o tempo. Vamos lá. Os soldados, lembra que os soldados fizeram aos pés da cruz? Lançavam sorte sobre as vestes de Jesus. Tem muita gente promovendo disputa. Não preste atenção que quando você está na ceia, nesse ambiente espiritual, você tem responsabilidade com todo o corpo. Você tem que preservar a comunhão. Então para de promover disputas dentro da igreja.
Oh, nemeração, necalas. Judeus o rejeitaram. Então, preze pela sua vida, o seu relacionamento com Deus, não rejeite Ele, porque cada vez que você peca de maneira consciente, é como se estivesse humilhando a Cristo. Hebreu vai dizer vitupera, ou seja, insultando, humilhando, menosprezando o sacrifício que Cristo fez por você. Pilatos agiu de indiferença, porque ele queria uma resposta. Não, tá bom, eu lavo minhas mãos. Tem gente achando que a vida cristã é assim, diferente. Tanto faz ele vir para a igreja ou não vir, tanto faz se o irmão está bem ou não. Olha, a indiferença é recalque, é resquício da iniquidade, porque devido à iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, a indiferença que você tem é muitas vezes fruto do seu próprio pecado. Então olha para você, porque é noite de ceia. Então vamos discernir aquilo que nós tomamos parte. E veio o 28. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, autoexame. É necessário um preparo para a ceia. Não é simplesmente esperar 29 dias, meu Deus, hoje é domingo de ceia, agora eu vou perder. Não. É contínuo, a adoração é contínua, arrependimento tem que ser contínuo, a comunhão tem que ser contínua. Então o preparo tem que ser contínuo, é todo dia. Consagrar a sua vida a Deus é todo dia, santificando-se cada vez mais, pois aquele que é sujo se suje mais, mas aquele que é santo se santifique mais ainda. Vamos parar de meio-dia, meu irmão, não dá mais tempo para isso não. Até porque se você for morno, vomitar-te-ei na minha boca. Então é o momento de você tem que estar constantemente refletindo, trazendo a memória que existe um Deus que não tinha obrigação, mas Ele abriu mão por um momento de toda adoração de arcanjos, serafins, de todos os seres celestiais, se fez homem e morreu por mim e por você. 29 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo, não compreendendo, não entendendo o corpo do Senhor. Não compreende o que é sacrifício, nem o que é a igreja do Senhor. Porque se você voltar atrás, lá no 10, 16, ele vai fazer uma associação que vai falar sobre que quem tem comunhão com o corpo, tem comunhão, quem tem comunhão com o pão, tem comunhão com o corpo. Quem tem comunhão com o cálice, tem comunhão com o próprio Cristo. Porque ele estava dizendo o seguinte: se você participa do altar dos ídolos, você se torna um com ele. Mas se você faz parte desse altar aqui, se você faz parte desse momento, você se torna um com o Senhor. Então não é de qualquer maneira. Precisa ter entendimento daquilo que você está fazendo parte. Por isso, então, não despreze o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é nada mais nada menos que a igreja. Se você despreza o seu irmão, você despreza o corpo de Cristo. Se você traz rancor, ressentimento, mágoa no teu coração contra qualquer um dos seus irmãos, você está contra o corpo de Cristo. Eu falei que ia apertar um negócio. Vamos lá, irmão. Só tem mais alguns versículos, a gente passa aí as considerações finais. Vamos lá, verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormir aqui é morte, tá? Então está dizendo aqui que alguns estavam já sendo disciplinados por causa de abusar da mesa do Senhor, abusar do ambiente espiritual, abusar da comunhão da igreja. Por isso que você vai ver, tem gente sofrendo. E não é porque Deus é vingativo, não. É porque tem que ter ordem e decência. É para você entender que não pode fazer parte do altar de Deus e de Baal ao mesmo tempo. Por isso que muitas das vezes, quando eu estava evangelizando, eu tinha infelizmente encontrado ex-ministros, pessoas trabalhando como irrevogável, tá?
Então o ministério é revogado, mas eles estavam em condições de sargento. Já encontrei praticamente a gente, não é ironizando, não é brincando, é com um lamento da alma, dilacerando a alma. Encontrei uma pequena congregação ali hoje, onde é uma igreja agora, antigamente era um mercado Rio ali. Tinha um diácono, tinha um presbítero, tinha um pastor, na sarjeta. E eu me lembro bem claro que o diácono todo ensoberbecido naquele momento ali, o presbítero falou assim: ó, deixa ele não pode levar isso para o coração não. Você está fazendo o certo. Nós rejeitamos. Mas nunca deixa ninguém fazer você acontornar o Senhor. Então eu quero reproduzir isso para você. Não tem motivo para você acontornar a Deus. Não há motivo para você acontornar o Senhor. E segue o texto. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está falando do benefício do autoexame. Porque quando você começa a avaliar a sua vida, você não vai ter que ser julgado por ninguém. Porque o homem espiritual discerne muito bem todas as coisas. E de ninguém é discernido. Então ele está dizendo, Paulo que escreve isso a Coríntios, ele está dizendo para mim e para você: se você parar um pouquinho de ficar olhando para A e para B e começar a olhar para a tua vida, analisar a tua vida, ver a tua caminhada cristã, ver dentro da ótica da palavra do Senhor como é que está o teu caminho com o Senhor, como é que está o teu relacionamento, você não vai ser motivo de escândalo algum. Pode 10 mil cair todo, tu não vai ser abalado, porque pelo contrário, isso eu já vi de perto, pessoas testemunhar, pessoas estão falando de A e B, o que está acontecendo na televisão, de crente que fez, que deixou de acontecer pela pessoa. Mas tem uma pessoa que eu conheço, aquele lá é fiel. Quem sabe seja você. Quem sabe seja você achado nesse meio do mundo perdido, caótico que nós estamos vivendo. Quem sabe seja você coluna e firmeza da verdade do Evangelho onde você está. Porque, irmão, com todo carinho e respeitar, o Ministério Pastoral depois me corrige, puxa minha orelha. Se é por falta de oportunidade para você pregar, para você se sentir bem, eu abro mão de todo domingo, de qualquer oportunidade para você pregar. Mas eu não quero que você saia daqui com um gostinho de microfone. Eu não quero que você saia daqui com uma oportunidade de oração. Eu quero que você saia daqui consciente que o céu é o teu lugar. Eu não faço campanha nenhuma para você portas abertas. Sabe por quê? Porque eu prefiro você muitas vezes ter desempregado e ir lá para o céu do que você ter bem empregado e rejeitar a Deus. Eu não estou falando comigo, não estou falando do ministério, estou falando a minha percepção. Porque tem muita gente se perdendo por pouco. Quem sabe deveria ser assalariado para poder valorizar o que Deus dá para ele. Porque ele pediu a Deus. E quando Deus abre a porta, ele vira as costas. Irmão, eu te amo demais. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que te vá bem em todas as coisas, como muito bem vai a tua alma. Então, é noite você refletir o seguinte: irmão, tudo que é tipo de trauma que você tem, Deus resolve. Lança a tua vida diante dele. Para de ficar se pegando com qualquer coisa, qualquer palavra que você ouviu no longo da semana. Deus é maior do que tudo isso. Aleluia. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Então é disciplina e misericórdia, tá? O mesmo Deus que açoita todos que amam porque tem como você como filho dele, ele vai corrigir você. Mas isso é graça da sua misericórdia, por quê? Porque Deus não quer que você seja julgado com o mundo. Porque se você for julgado com o mundo, o juízo dele recairá sobre você e não terá oportunidade, não. Então Deus quer que você entenda a disciplina dele para que salve a tua alma. Eu sei que é difícil. É tanta mensagem que a gente ouve no dia de hoje, de ganha, quer, vai. Eu até ficava pensando, depois a gente podia botar quem tá na cadeira, não tem nenhuma cadeira à sua frente, tem o logotipo da igreja aí, vem conosco e te faremos bem. Aí eu ficava pensando, ele sugerir, bota na igreja, na fachada. Mas irmão, a ideia real, fique na presença de Deus, porque Ele te faz bem. Eu posso falhar com você.
mas Ele não falha nisso. Então que eu reitero, porque isso não já não está na Bíblia, tá? Vem conosco que te faremos bem. Mas eu quero que você entenda que a presença de Deus é fundamental para a sua vida. E a gente vai encerrar aqui os 2 últimos versículos, tá? Fica tranquilo, respira fundo, já passou, mas fica na tua consciência a verdade. 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros, tá? Isso aqui não é recomendação pela ceia, não, tá? Isso é recomendação para o jantar. O jantar que era da ceia. Porque é de prática a gente recebe o cálice todo mundo junto, mas se você for numa igreja, ai meu Deus, aquela igreja não consegue receber o cálice, já comeu logo. Não, irmão, cada igreja tem sua liturgia, tá? Não tem ordem específica. O que ele está recomendando aqui é para o jantar. Por quê? Os irmãos esperavam o irmãozinho mais pobrezinho, entendeu? Que o pessoal ficava comendo. Imagina lá, chegou o banquete, cheguei lá, o irmãozão, levei lá aquele cabrito gostoso. Eu vou esperar o Marcos saber chegar lá, irmão. E eu, hein? Vou comer. Aí saiu comendo, esperando quando o irmãozinho chegava, não tinha mais nada. Aí o 34 diz assim: mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntem para a combinação. Quanto aos demais coisas, ordenados, eis vão ter convosco. Né? Paulo, acho que gostava mais de culto presencial, né? Ele falou assim: tem algumas coisas que eu preciso ajustar com vocês pessoalmente. E eu quero tirar uma lição com vocês aqui, a gente já vai encerrar. Tem coisas, irmãos, que tem que ser tratada pessoalmente. Então pega, todo mundo fala, né? Pega a visão aí, mas eu quero que você entenda o seguinte: tem coisas que precisam ser resolvidas pessoalmente. Então vá lá, resolva, trate, conserte, peça perdão, corrija, faz o que for necessário. Deus vai te orientar, o Espírito Santo vai te orientar. E entenda uma coisa: ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, se necessário for, vamos esperar uns pelos outros, vamos nivelar a mensagem para que todo mundo possa entender. Vamos estreitar a comunhão, o laço. Não é só churrasquinho, não é só confraternização, não é só, né, as nossas festividades, não é só isso. É estar antenado à necessidade do seu irmão. É na campanha do quilo, é no olho, na ligação. É tipo como eu sou time? Tem coragem de ligar, a língua embola mais do que normal quando você fala o telefone. Está no meu grupo, eu sei, entendo como é que é isso. Mas, irmão, porque demonstração de afeto, de preocupação que você tem com o seu irmão, isso vai ajudar. Entenda. Isso aqui é um aprisco de Deus. Ok? Somos ovelhas do Senhor. A nossa comunhão é o cercadinho. Se eu e você estivermos brigados, damos brecha para ele sair e se desviar da igreja. Se nós não estivermos atentos, ficarmos olhando para o nosso umbigo, brigados uns com os outros, as pessoas vão se desviar. Aquele mais fraco não vai encontrar refúgio, porque ele olha para você e que tinha uma esperança em você. Mas esse irmão que é mais calejado, que está mais na igreja, fica magoadinho com o outro que diz: eu que estou chegando agora. Então, irmãos, vigie. A nossa comunhão não é só para trazer aquele perdido que está lá fora, é para ajudar quem está dentro não sair. Dá para você entender isso? Então, muito mais do que eu te amo e te abençoo na ceia, eu te amo e te abençoo todos os dias até a volta do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Seja Deus, eu ficaria ouvindo o nosso presbítero mais uma coisa mais. Ficaria mesmo, né? Não ele. Glória a Deus. Mas Deus na vida do nosso presbítero. Que palavra é essa? Eu quero orar, irmãos.